Olá, amigos da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa TVL Comunidade, aqui pelo seu canal 16 da NET, 19 da BTV e também pelas redes sociais aqui da Câmara de Vereadores da cidade de Blumenau. Este programa nós trazemos sempre um convidado especial para tratar de temas e assuntos importantes e relevantes da nossa cidade. Vamos falar de saúde hoje. Por quê? Porque nós estamos vivendo o Novembro Dourado. Novembro Dourado dá ênfase aí ao diagnóstico precoce em crianças e adolescentes, né? E olha, o Dia Mundial do Combate ao Câncer Infanto-Juvenil foi celebrado esta semana e é por isso que nós estamos recebendo aqui na Câmara de Vereadores, aqui onde acontecem as sessões ordinárias, a doutora Rafaela Muratori, ela que é aí oncologista pediátrica. É isso, doutora Rafaela? Isso mesmo, oncologista pediátrica. Prazer tê-la conosco aqui. Então, vamos falar um pouquinho sobre a incidência do câncer infanto-juvenil, como ele acontece. Então, o câncer infantil ele é um pouquinho diferente do adulto, né? Então, a gente tem dentro do câncer adulto muitos fatores de risco que a gente consegue modificar ao longo da vida. Então, o tabagismo, o álcool, o estilo de vida, isso influencia diretamente no surgimento do câncer adulto. Na faixa etária pediátrica isso não existe, né? A gente tem crianças com câncer desde o nascimento, nos primeiros anos de vida. Então não existem esses fatores de risco modificáveis. Então a criança ela nasce com uma predisposição genética que não necessariamente está relacionada à história familiar. Então pode ser que não tenha nenhuma história familiar de câncer e mesmo assim a criança já nasceu com uma predisposição e em algum momento, ao acaso, essa predisposição acaba virando um câncer. Uhum. E ele acontece, que tipo de câncer acomete mais assim, a criança e o adolescente? Então, a gente vai ter em diferentes faixas etárias diferentes tipos de tumor. De uma maneira geral, falando, né, crianças e adolescentes, o mais prevalente são as leucemias, que são, são os cânceres, os tumores que vêm da medula óssea, que é popularmente conhecido como câncer no sangue. Ele nasce na medula óssea, que é a fábrica do sangue, e depois ele acaba disseminando pelo sangue. Então, esse, de longe, é o mais frequente na faixa etária pediátrica. Certo. Doutora, me diz uma coisa, a leucemia, ela tem acontecido com mais frequência ou o avanço da medicina faz com que se encontre aí, tenha o diagnóstico precoce da doença? Esse dado ainda é duvidoso, assim, a gente não tem certeza se não está aumentando mesmo a incidência pela mudança do estilo de vida, né, às vezes a questão de agrotóxico, tem-se uma dúvida que em ambientes onde tem muito contato com esse tipo de produto, né, na gestação, existe a possibilidade, mas não tem nada muito bem definido. A gente acredita que a incidência está aumentando pelo diagnóstico, que antigamente as crianças tinham mais intercorrências e acabava não sendo diagnosticada, ficava como uma anemia, como alguma coisa muito genérica e não se tinha esse diagnóstico. Então, a gente acredita que está, e também existe uma possibilidade de estar aumentando, tanto o diagnóstico estar aumentando, quanto a incidência também, e além disso, a gente tem diminuído a mortalidade por outras coisas. Então, antigamente, 20, 30 anos atrás, a mortalidade por doenças infecciosas era muito comum na faixa etária pediátrica. Diarreia, essas doenças, sarampo, isso era extremamente comum. Hoje em dia, com o avanço da medicina, a mortalidade por doenças infecciosas diminuiu. Então, isso fez com que o câncer infantil seja mais predominante e, hoje em dia, a primeira causa de mortalidade em países desenvolvidos e a segunda, rumando para a primeira em países subdesenvolvidos, perdendo só para acidentes. Além desse tipo de câncer nas crianças, qual é o outro que vem na sequência? Então, em segundo lugar, a gente tem dividindo o segundo lugar os tumores de sistema nervoso central, então os tumores cranianos, e os linfomas, que são aqueles tumores de gânglios, de ínguas no pescoço, na virilha, são o segundo lugar na faixa etária pediátrica. Como os pais
podem proceder? Existe como visualizar, como ter, sabe, uma análise precoce se seu filho tem ou não o câncer? Então, o que a gente tem hoje em dia, né, tirando assim famílias bem específicas que têm uma história muito intensa de câncer, a gente tem que olhar para essas famílias diferentes. De uma maneira geral, não existem assim exames para fazer periodicamente para descobrir, né? Vai ser direcionado com a queixa, então a criança está com uma dor, está com algum sintoma, vai ser analisada essa queixa, e a consulta de rotina com o pediatra hoje a gente avalia como uma dos maiores aliados para a detecção precoce, porque o pediatra vai palpar, por exemplo, o abdômen, vai palpar o pescoço, vai procurar essas ínguas, vai procurar tumores abdominais. Às vezes, uma queixa que a família não percebe como importante, o pediatra vai ter uma visão diferente. Então, às vezes, uma dor na perna que a família pode associar, correu demais, brincar demais, o pediatra já vai olhar com outros olhos e vai seguir a investigação. Então, a importância é sempre de ter o amparo do médico nesse momento. Sim, né? nesse caso, claro que a família tem que ficar atenta, tem que prestar atenção, valorizar a queixa das crianças, principalmente quando for uma coisa mais recorrente, todos os dias está vindo, tentar valorizar o que a criança está sentindo. Ai, mas está com dor de barriga. Ai, mas comeu muito doce, está com dor na perna, correu muito. Então, ter um olhar diferenciado para o que a criança traz para a gente, né? E levar para o pediatra de rotina. Então, levar sempre nas consultas para que tenha também uma outra visão, uma visão médica desses sintomas nas crianças. E como está o avanço tecnológico no tratamento nos cânceres aí de bebês e de adolescentes? Então, a primeira coisa do câncer infantil que se difere também do câncer adulto é que as nossas taxas de cura são muito mais altas. Por diversos motivos, pela biologia do tumor, pelo tipo de tratamento que a gente consegue fazer que a criança tolera e o adulto não tolera. Então, hoje em dia, as nossas taxas de cura são muito altas, né? A maioria das crianças fica curada. E a gente tem uma diferença crescente todos os anos nessas taxas de cura. Nos anos 60, 70, quando começou o tratamento para leucemia, a gente tinha ali 20%, 30%. Hoje em dia, né, nos países desenvolvidos, com as tecnologias de ponta, a gente está chegando ao redor de 90%, 95% em alguns tipos de leucemia. Então, a imensa maioria das crianças vai ficar curada. Olha só que número expressivo, bacana isso, né? Sim. Muito bacana. Na verdade, o câncer, né, tanto no adulto quanto no infantil, ele após o diagnóstico, os tratamentos eles são extremamente... tem que ter um acompanhamento muito grande da família, né? Como é que funciona esse envolvimento da família com a doença, especificamente com as crianças? Particularmente, né, independente de ser adulto ou criança, é muito difícil fazer esse tratamento sozinho, né? É um tratamento que envolve um suporte emocional, um suporte financeiro, né? A vida da família para iniciar esse tratamento. Então, geralmente, um cuidador tem que parar de trabalhar. É difícil que a gente consiga que os dois continuem trabalhando, porque envolve consultas de rotina semanais, às vezes mais do que uma vez por semana, internamentos, às vezes internamentos prolongados, 10, 15, 20 dias. Então, a gente precisa que realmente toda a atenção seja voltada para o tratamento, porque o tratamento sendo feito de forma correta vai influenciar diretamente na resposta e na cura. Então, a gente tem que fazer nas datas programadas, com todo o zelo, e isso envolve toda uma mudança da dinâmica familiar. Sim, e envolve toda a família, né, doutora? Sim, envolve o cuidador principal. Às vezes a gente tem uma família onde a mãe é muito presente no hospital e o pai não, mas é porque o pai tem que prover por toda a família. A gente tem os irmãos que às vezes ficam deixados de lado também, porque o foco é na criança que está doente, né, os avós, os tios. Então tem muita gente envolvida nesse tratamento para que esse tratamento dê certo. É muito importante esse suporte familiar. Que coisa, hein? E me diz uma coisa, no caso do tratamento aí da leucemia, né? Como é que está essa situação? Então, a princípio, o tratamento da imensa maioria das leucemias é feito com quimioterapia, né? Então, depende do tipo.
Então, a gente vai diferenciar, a gente faz exames mais aprofundados da leucemia para ver quais são os subtipos e, dependendo, a gente vai direcionar para um protocolo quimioterápico ou outro. Então, o protocolo geralmente dura ao redor de 2 anos de tratamento, sendo o primeiro ano mais intenso, com mais internamentos, e o segundo ano a gente consegue fazer uma quimioterapia mais leve, né, via oral, para conseguir atingir esse resultado. A criança é avaliada periodicamente para ver a resposta. A gente faz isso pelo exame de medula óssea. E no final do tratamento a gente avalia também essa medula óssea para ver se realmente não é mais detectável a leucemia no sangue e na medula. Sempre tem que ter essa doação de medula? Como é que é? Então, isso é uma coisa que gera muita angústia e muita dúvida para as pessoas. Mas hoje em dia, o transplante de medula óssea não é indicado para todos os tipos de leucemia. Então, existem 2 coisas, né? Existem a busca de doador, né? E você ser inscrito para ser um potencial doador, que isso qualquer pessoa pode se inscrever, e realmente a necessidade de doação, que daí já é um caso mais raro. A imensa maioria das pessoas que vai se cadastrar para ser doador nunca vai ser chamado para ser, porque a estatística assim, de você encontrar alguém 100% compatível é 1 para 100 mil. Então, quanto mais pessoas inscritas a gente tiver, melhor. Mas quem vai precisar dessa doação são algumas leucemias que têm um risco maior de voltar. Então, existem alguns tipos de leucemia ou quando a doença volta que tem essa indicação de transplante de medula, porque a quimioterapia não é o suficiente para trazer a cura para essa criança. Mas hoje em dia, a maioria dos casos não tem indicação de transplante de medula. Você vê, nesse caso de transplante de medula, além da criança depender dela mesma, né, para suportar o tratamento, tem que depender dos familiares, da mãe, do pai, né, e algumas vezes também de um terceiro ainda, né, de uma terceira situação que seria o transplante de medula, né? Sim, e é uma pessoa, muitas vezes é um estranho, né? Uma pessoa de outro lugar do país, de outro lugar do mundo, né? A gente recebe doações do Banco Mundial também, quando não encontra no Brasil, e depende da boa vontade, porque no fim das contas, mesmo você sendo cadastrado, você não é obrigado quando te chamam, depende dessa boa vontade da outra pessoa de poder ajudar a salvar a vida dessa criança. Então, o cadastro é muito importante e quando chamado, principalmente quando chamado, atender esse pedido. E vocês quando chegam a essa situação aí, olha, aqui, a partir de agora, tem que ter o transplante. Ele acontece com facilidade, cria-se toda uma expectativa. Como é que está esse tempo aí para chegar a essa questão? Então, infelizmente, a gente não tem um serviço de transplante de medula óssea no estado pediátrico, né? Então, hoje em dia, a gente tem que encaminhar para outros estados essa família, o que gera um transtorno ainda maior, né, de ter que mobilizar. Quando a criança vai para esses serviços fazer o transplante de medula, ela depende de vaga, porque além de ter os pacientes do estado, né? Por exemplo, a gente costuma mandar muito para o Paraná. Certo. Além de ter os pacientes do próprio estado, a demanda estadual, a gente acaba sobrecarregando o serviço deles, então nem sempre a gente tem a vaga para essa criança no momento em que a gente precisa, né? Às vezes a gente tem um tempo de espera para conseguir fazer esse transplante. Mobilizar a família para um outro estado é muito difícil. Os internamentos pelos transplantes são extremamente prolongados. A criança fica no mínimo 100 dias não podendo sair da região. Às vezes fica os 100 dias, boa parte deles internado. Então, isso gera uma dificuldade muito grande. O nosso sonho é abrir um serviço de transplante de medula aqui. Né, poder trazer essa estrutura para que essas crianças do estado não sejam né, mobilizadas para outro lugar, que esse tratamento seja um pouco mais leve. A ideia é fazer no Santo Antônio mesmo? A gente está muito no comecinho desse plano, mas é uma possibilidade sim. A gente está arquitetando, né, de um de nós fazer esse treinamento. Tem que ter um envolvimento da comunidade, um envolvimento do Estado, um envolvimento dos bancos de sangue, do Hemosc. Então, existe uma estrutura muito grande por trás para conseguir fazer isso acontecer. E
E hoje é o cadastro Redome ainda que norteia essa questão? Na verdade, o serviço de transplante, o Redome, ele faz a parte mais de busca, né? E os serviços próprios, eles vão fazer a inscrição e vão conduzir. Então, a gente, por opção, né, por facilidade, por ser um pouco mais perto, a gente tem encaminhado nossos pacientes para Curitiba. E tem funcionado relativamente bem, mas com essa dificuldade de ser tão distante, de ter a fila. Então, o ideal seria que o próprio estado tivesse um serviço de transplante. Mamãe engravidou, tem todo um histórico de câncer na família, até mesmo de leucemia na família, de repente o irmão já passou por esse problema, né, ou algum outro membro da família passou por esse problema, e daí já acende o alerta na cabeça da mamãe, né? Como é que será o meu filho? Existe algum tratamento precoce, alguma coisa que possa ser feita para tentar minimizar essa possibilidade? Eu quero que a senhora responda no próximo bloco, pode ser? Pode ser, com certeza. Nós vamos um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente retorna conversando com a doutora Rafaela Muratori, ela que é especialista e é oncologista pediátrica, né? E estamos falando aí sobre o Novembro Dourado que nós estamos vivendo. É um minuto só e a gente já volta. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Olá, amigos e amigas da TV Legislativa. Nós estamos de volta aqui no programa TVL Comunidade. Para você que não acompanhou o bloco passado, nós estamos recebendo aqui na Câmara de Vereadores, no plenário da Câmara de Vereadores, a doutora Rafaela Muratori. Ela é oncologista pediátrica. Estamos falando sobre o Novembro Dourado. O que é o Novembro Dourado? O Novembro Dourado é um mês aí celebrado justamente para dar ênfase aí ao diagnóstico precoce em crianças e adolescentes no que diz respeito ao câncer. Nós estamos aqui no plenário da Câmara, estamos usando o plenário como cenário, que é justamente para que a gente consiga manter a distância necessária para garantir aí a segurança e permitir aí que a gente faça essa entrevista sem a máscara de proteção. Doutora Rafaela, aquilo que a gente falava no final do bloco passado, todo um histórico aí já na mãe, né? A mãe engravida de novo e quer saber se tem alguma possibilidade de alguma coisa que ela possa fazer para evitar aí um possível câncer no seu filho. Existe essa possibilidade? Então, tirando algumas síndromes genéticas, algumas alterações que são bem específicas, a maioria dos cânceres infantis são ao acaso. Então, a gente não teria nada para evitar. O que a gente tem que fazer é um histórico detalhado. Dessa mãe pode agendar uma consulta com um pediatra ou com um oncologista e fazer um histórico detalhado. Qual é o tipo de câncer, em qual idade, qual a proximidade desse parente, porque às vezes existe essa história familiar, mas é num parente muito distante que para nós não afetaria em termos de genética. Então, a maioria dos casos a gente não indica nenhum tipo de investigação a mais, de teste a mais, e infelizmente a gente não tem nada possível para prevenção, né, nesse momento do câncer infantil. Existe alguma questão que a criança possa desenvolver o câncer na adolescência, né, sem um diagnóstico precoce, e depois na fase adulta esse câncer aparecer já de uma forma mais avassaladora, assim? Sim, a criança pode ter o diagnóstico e essa doença voltar,
Isso é uma possibilidade, né? Então, tanto crianças quanto adolescentes podem ter inicialmente ter feito um tratamento, né, respondido, e eventualmente isso voltar depois de alguns anos. Por isso que a criança, mesmo depois que terminar o tratamento, segue em acompanhamento. Todos os nossos pacientes são acompanhados durante 10 anos, para avaliar não só a doença voltar, né, a recidiva, como avaliar também os efeitos a longo prazo do tratamento, porque tanto a quimioterapia quanto a cirurgia e a radioterapia, elas não são isentas de efeitos colaterais. Então, isso é importante a gente avaliar também. Vamos falar um pouquinho do Hospital Santo Antônio, o trabalho tão bonito que vocês realizam ali no nosso Hospital Santo Antônio. Como é que é essa referência de câncer aqui na nossa cidade? A gente percebe que vocês recebem muita gente de fora também, muitas crianças de fora que acabam fazendo o tratamento aqui na cidade. Como é que é esse trabalho? Então, a gente é referência para os municípios da Anvi, pelo SUS, e a gente também recebe os pacientes de convênio de toda a região. Né? Os pacientes de convênio têm a possibilidade de tratar aqui que não sejam da Anvi, pela questão mesmo de burocrática, de SUS, convênio, a gente só consegue tratar os municípios das 13 regiões, das 13 municípios, estamos tentando ampliar a nossa rede de atendimento. Hoje em dia a gente tem 30 crianças em tratamento, sem contar as crianças já que terminaram o tratamento e então seguem em acompanhamento. Mas é uma média de 20 a 30 novos casos por ano. Né? O serviço já existe há muitos anos, então a gente tem um número bem expressivo de crianças que trataram ou com a gente ou estão tratando. A maioria consegue vir e voltar, né, do município de origem, por ser uma distância razoável, 40 minutos, 1 hora, a maioria consegue continuar em casa e vir diariamente ou vir semanalmente fazer o tratamento. As crianças, quando precisam ficar internadas, internam, a gente consegue manejar. Tem um pouco de dificuldade dos leitos, um dos nossos objetivos é ampliar, fazer uma ala só pediátrica, oncologia pediátrica, para que essas crianças tenham mais possibilidade de ter contato. Hoje em dia a gente não consegue liberar que eles saiam muito do quarto, porque tem outras crianças doentes no mesmo andar, então o nosso sonho é realmente ampliar o nosso número de leitos e ter uma área bem específica reservada para os nossos pacientes. O tratamento é feito individualizado, né, com consultas, quimioterapia, e tem dado bastante certo. Assim, a gente tem tido bons resultados e acho que a tendência é só melhorar daqui para frente, só aumentar, conseguir atender mais crianças, mais municípios. Que bacana, né? O Hospital Santo Antônio realmente é uma grande referência nesse sentido e a gente acompanha esse trabalho, inclusive até existe a Associação Amigos do Santo Antônio, que acaba dando um respaldo para a família, né? Que muitas vezes a criança está fazendo tratamento, não pode sair do hospital, e aí tem a associação do hospital que acaba, de uma certa forma, abraçando essa família para dar uma condição um pouco melhor, né, doutor? Sim. Por mais que o tratamento pelo SUS seja integralmente coberto, existem alguns custos que a família tem que arcar. Por exemplo, deixar de trabalhar, isso vai gerar uma diminuição na renda da família. Às vezes, alguma coisa que precisa específica, né, algum tipo de curativo especial, alguma coisa assim. Então, as doações, elas acrescentam muito no serviço. Né? A gente pode, às vezes, um suplemento nutricional, alguma coisa específica para aquela família, para aquela criança. Então, todo o serviço de oncologia pediátrica, pequeno ou grande, no Brasil, fora do Brasil, ele depende de doações para ser excepcional. Então, né, ele vai ser bom com o que a gente tem. A gente tem um tratamento que o SUS provê que não é diferente de outros lugares, outros países. A gente consegue ter um tratamento adequado para essas crianças, mas coisas excepcionais, elas precisam de uma mobilização da comunidade para que seja o melhor possível. Né? A gente precisa dessa doação a mais, e isso faz muita diferença para os nossos pacientes, com certeza. Estamos avançando nesse aspecto, nesse cuidado, nesse carinho. A própria medicina está avançando, eu entendo, nessa questão. E eu acho que um grande avanço
em tudo isso é justamente ter um mês aí voltado a falar sobre esse assunto. É um avanço? Com certeza, né? Parece que às vezes a gente olha assim, mas todo mês é mês de alguma coisa. Mas isso tem um motivo, né? A gente precisa que a população volte os seus olhos para aquilo, para aquela doença, para aquela população, para aquelas crianças. Então, fazer um mês de conscientização, né? E esse mês ele funciona, ele tem no mundo inteiro o dia da conscientização, o mês da conscientização, para que a população olhe, para que preste atenção no diagnóstico precoce, para que preste atenção nos cuidados, para que mobilize doações, não só para coisas urgentes ali no tratamento, mas também para fundo de pesquisa. A gente sabe que hoje em dia o campo da oncologia pediátrica ainda precisa de mais fundos de pesquisa do que o do adulto. Por o tumor pediátrico ser mais raro, ele não recebe tanto incentivo financeiro para pesquisas. Então, a gente acaba estando um pouco atrasado ainda se comparado com o adulto nesses avanços. Então, isso é um dos motivos pelo qual o mês de conscientização é muito importante, é para que a gente consiga avançar, aumentar as taxas de cura de todos os tumores, para que todas as crianças, independente do país ser desenvolvido ou não, ter acesso a exatamente o mesmo tratamento. E esse é o sonho. Doutora Rafaela, muito obrigado pela sua presença, a gente poder falar aí de um assunto tão importante como esse, poder falar um pouquinho do Novembro Dourado. Espero contar aí com o trabalho de vocês aí e com a visita de vocês aqui na TV Legislativa e em outras oportunidades também. Com certeza. Eu agradeço a oportunidade de poder falar sobre esse assunto que para a gente é tão especial e tão importante. E a gente fica à disposição, não só de vocês, mas como à disposição da população, dos médicos, né? A nossa equipe está sempre disposta a receber pacientes, a tirar dúvidas de colegas, né? Da própria população, se existe alguma preocupação que traga para a gente, porque nosso objetivo final é o melhor tratamento para as crianças. Tá certo. Sucesso na caminhada. Doutora Rafaela Muratori foi a entrevistada de hoje, ela que é oncologista pediátrica. TVL Comunidade fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, obrigado pelo carinho da sua audiência. Voltaremos na semana que vem conversando com outro assunto latente aqui da nossa cidade. Um abraço a todos, até lá.